Graça e paz para todos. Vamos então dar continuidade ao nosso curso. Hoje é o 6º dia, né? Já o 6º dia do nosso estudo. Nós vamos para a página 6 da nossa apostila. Nós vamos começar a falar um pouco sobre o conteúdo da apostila. Nós vamos entrar no que diz respeito chaves para compreender o Apocalipse. Nós basicamente fizemos o mesmo com o livro de Daniel. E nós vamos agora entrar um pouco nessa questão no que diz respeito ao Apocalipse. E para que depois nós possamos, provavelmente na aula que vem, nós possamos então fazer uma comparação mais próxima possível dos dois livros, tanto do de Daniel como do Apocalipse. Vamos orar então ao Senhor e dar sequência a partir deste instante. Santo Deus, nós te agradecemos mais uma vez. Nós estamos aqui nesta segunda noite. Ó Deus, Bíblia aberta, material de estudo na mão, porque, ó Deus, há uma chama no nosso coração por estudar a Tua Palavra. Pai, abre a nossa mente, expande o nosso entendimento, para que possamos compreender as Escrituras. Fala conosco, Senhor, nos entremeios desse estudo. E, ó Deus, gera neste lugar ensinadores da Palavra, pessoas que hoje estão sentadas nessas cadeiras como estudante, mas que amanhã estarão em algum lugar ministrando, ensinando, dando sequência, reproduzindo este ambiente de ensino, Senhor. Para que aconteça aquilo que Paulo disse, possamos consolar uns aos outros com estas palavras. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na página 6, que nós vamos logo passar para 7, chaves para compreender o Apocalipse, você já pode mudar para a página 7. Porque, logicamente, que eu não vou ficar lendo a apostila inteira com você aqui, que não faz sentido isso, né? Depois você pode ler com cuidado, carinho em casa, tem muita coisinha nos entremeses que você pode ler, mas eu vou naqueles pontos que interessam para que o estudo seja dinâmico. E também eu tenho coisas para mostrar também, além do que está na apostila, que vai certamente enriquecendo aí o seu estudo, portanto, anote o máximo que você puder. Muito bem. Qual é a chave para se estudar o Apocalipse, para compreender o Apocalipse? No primeiro parágrafo, do lado esquerdo da página 7, ou o primeiro parágrafo, diz: aqui está a chave. Quantos acharam? Aqui está a chave para a compreensão do livro. Somente Jesus pode revelar o significado de seus símbolos, visões e descrições. O primeiro versículo deste livro anuncia que ele é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, nós fizemos o resumo do Apocalipse na semana passada, não é isso? Fizemos o resumo do livro, capítulo por capítulo, para nós termos uma visão panorâmica. À medida que você vai caminhando pelo conteúdo do livro do Apocalipse, para você não se apavorar com o que você está vendo ali, que algumas pessoas fogem do livro do Apocalipse, porque na verdade elas começam a ler aquilo ali, elas vão se perdendo naquela multidão de simbolismos, e às vezes ela não mantém em mente uma informação muito básica que está na abertura do livro. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, quando eu leio aquele livro, eu tenho que ter duas coisas em mente. Em primeiro lugar, a mensagem central deste livro é que Jesus Cristo governará sobre tudo e sobre todos. Esta é a mensagem central do livro. Número 2, se é a revelação de Jesus Cristo, ninguém melhor do que Jesus Cristo para me fazer entender. Não é? Isto é fundamental. Então, em segundo lugar, eu estou no terceiro parágrafo agora, em segundo lugar, a Bíblia nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Portanto, podemos esperar explicação de alguns símbolos no livro do Apocalipse em outras partes da palavra inspirada de Deus. Aí aqui entra algo que eu ensinei para vocês quando nós estávamos ainda no livro de Daniel. Então, em primeiro lugar,
quando eu leio o livro do Apocalipse, eu tenho que ter meu coração em paz, descansado, sem me apavorar com o simbolismo do livro. Ler o livro com calma, sem pressa. Não dá para ler um livro dessa natureza com pressa, com alguém falando do lado, com a televisão ligada. É claro que cada um tem uma característica. Eu, por exemplo, eu consigo e até gosto de estudar com um barulhozinho do lado. É o meu jeito de ser. Mas se não é o seu jeito de ser, não dá para ler um livro desse com coisas acontecendo ao seu redor, porque você precisa de atenção, de cuidado. Não tirar a conclusão precipitada a cada versículo, lembrando que o livro é um conjunto todo e que ele é a revelação de Jesus. Então eu vou ler o livro mantendo sempre em mente que o objetivo central do livro é revelar Jesus. Tanto que no final do livro, quem é que aparece montado no cavalo branco? Jesus. Porque o objetivo do livro é esse. Tá? Em terceiro lugar, eu tenho que manter em mente que a Bíblia explica-se a si mesma, né? A Bíblia se auto-interpreta. Basicamente, eu preciso ter tempo e paciência para ler e estudar a Bíblia o bastante, tá? É muito comum com estudantes de profecias, você está lendo um texto aqui e na sua mente vai formando um quadro. Você vai imaginando coisas, deduzindo coisas. Mas aí você lê 2 capítulos para frente, aquilo que você estava formulando, tudo cai por terra. Porque lá na frente a própria Bíblia diz o que está acontecendo. A própria Bíblia dá uma explicação para aquilo, ou ela lança uma outra informação que vai te ajudar a somar com aquela e para te ajudar na compreensão, na interpretação daquilo que você está lendo. Tá? Então diga comigo assim, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Tudo o que eu preciso fazer é lê-la o bastante. Agora, se você lê uma porçãozinha aqui e quer extrair dali uma explicação, você quer formar um conceito a partir dali, é claro que você corre um grande risco de errar e até mesmo de formular uma nova teoria, uma nova tese, que é o que aconteceu muito com algumas religiões do passado, algumas seitas do passado, e nós estávamos, antes de começarmos a filmar, estávamos aqui até falando sobre isso, né? Algumas heresias que foram geradas no passado, e a maioria delas resultado disto, análise de porções isoladas da Bíblia. Eu posso pregar uma porção isolada da Bíblia, mas eu não posso formular um fundamento de uma porção isolada da Bíblia. Eu posso pegar uma palavra de um texto bíblico e pregar nela. Eu posso pegar, porque Deus amou, eu posso pegar a palavra amou e pregar sobre ela 2 horas, sobre amar. Posso? Claro que posso. Mas eu não posso formular um fundamento, criar uma doutrina a partir de um texto isolado da Bíblia. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. E quando o assunto é profecia, ainda mais cuidado ainda. E quando o assunto é Apocalipse, o cuidado ainda é maior. Porque o Apocalipse respeita um conteúdo, um contexto bíblico. Então, aquilo que eu leio no Apocalipse, que não fizer sentido ali, poxa, capítulo 13, uma besta estranha, um bicho esquisito, igual um leopardo, mas tem pés de urso, mas tem boca de leão. Mas que bicho estranho é esse? Como é que eu... Olha, vai lá para Daniel, que a Bíblia vai explicando. O leão é a Babilônia. O leopardo é a Grécia, o urso é a Pérsia, os dentes de ferro é Roma, e a própria Bíblia vai se explicando. Eu só preciso ter paciência e não ter preguiça de ler, tá? By the way, a preguiça é inimiga mortal do estudante da Bíblia. Guarda isso com você, eu aprendi isso desde o começo, tá bom? Quem são os sábios aos olhos de Deus? Há aqueles que desprezam o conceito de que a Bíblia é divinamente inspirada e que dizem que seus símbolos são ilógicos e confusos e que eles não têm nenhum valor. Então, Deus não tem nenhum interesse de revelar a sua palavra para quem não está disposto a se render à sua inspiração absoluta. E digo mais, Deus não está preocupado em convencer ninguém de que a palavra dele é inspirada. Não está disposto. Se tivesse, ele já teria feito, meu filho. Tanta gente por aí que troca a Bíblia por tantos outros livros, Deus continua caladinho no trono dele do jeito que ele sempre esteve.
Então ele não está interessado em convencer, olha gente, a Bíblia é o meu livro, não sei o que lá, ele não está escrito lá, é divinamente inspirado e tudo que ele tinha que dizer, ele disse na própria Bíblia. Acredite quem quiser. Agora, a pessoa tem no coração uma resistência contra essa inspiração absoluta da Bíblia, o que vai acontecer? Ela vai perder as revelações. Porque o Espírito Santo não tem interesse de revelar os segredos da palavra para quem tem o coração resistente. Porque a Bíblia diz que os sábios entenderão. Então, quem são esses sábios? Né? Por outro lado, Deus nos diz que aqueles que o respeitam e guardam os seus mandamentos são os verdadeiros sábios. Como a Bíblia explica, né? Salmo 111, 10. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Agora você quer ver que coisa tremenda? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, versículo 45. Eu posso até jogar aqui na tela se você quiser. Lucas 24, 45. Olha bem. Olha o que diz ali. Se você prestar atenção, isso aqui é logo depois da ressurreição de Jesus, né? As pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Aí olha o que Lucas diz. Podem olhar aqui por gentileza, para a gente acompanhar junto, mesmo que você tenha com a sua Bíblia aberta. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você pode ler isso aqui comigo? Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora, veja bem o que está acontecendo antes. A aparição de Jesus aos 12, tá? Aí ele aparece, um tem dúvida, um pergunta, tarará, tem alguma coisa para comer, o pessoal está em dúvida, achando que é um fantasma. E tudo o que estava acontecendo com Jesus estava escrito, estava profetizado. Tudo. Jesus cumpriu absolutamente tudo que estava profetizado a seu respeito, que era para ser cumprido naquela época. Ele não fez nada que não estava profetizado a seu respeito. Nada. Ainda assim, eles não entendiam. Então, disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aí vem, então abriu-lhes o entendimento. Então olha só, mesmo estando escrito, mesmo estando claro, se ele não abrir o entendimento, eu e você não conseguimos compreender as Escrituras. Então aqui, talvez seja a maior lição de humildade, quebrantamento, diante de Deus, diante das Escrituras, diante da sua palavra, porque a Bíblia é absoluta e a Bíblia não se rende à minha incredulidade ou à minha soberba ou à minha pretensão de ser super capaz, super inteligente, ou seja lá o que for, seja qual for o sentimento negativo que eu carrego no coração. Não. Se Jesus não me abrir o entendimento, eu vou ler grego ou seja lá qual for a língua que é mais difícil para você. Agora, basta ele abrir o entendimento. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitado do mortos. Aí ele vai falando, aí a mente abre. Mas eles sempre souberam disso aqui, sempre esteve escrito. Entende? Então, o que eu creio que está acontecendo? Eu creio que está acontecendo exatamente isso que está escrito ali. Nós estamos vivendo uma geração muito soberba, uma geração muito prepotente e uma geração muito materialista, uma geração que não se importa mais com a palavra de Deus. Nós vivemos nessa geração. Portanto, Jesus não tem o menor interesse de abrir o entendimento dessas pessoas para compreenderem. Pastor, como é que você sabe disso? Ora, ele falava para o povo da sua época. E aí, quando os discípulos vinham perguntar para ele, ele explicava para os discípulos, e Jesus dizia assim, olha, mas para eles, eu falo para eles não entenderem, porque para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam.
Então ele falava numa linguagem proposital para eles não entenderem. Aí você lê o livro de Hebreus, você entende por quê. No livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus trata dessa questão, falando sobre isso, porque eles pecaram lá no deserto e tal, então eu jurei que que eles não iam entrar no meu descanso. Então Deus jurou lá atrás, eles não vão entrar no meu descanso. Aí quando Jesus veio, Jesus tinha que falar numa linguagem que eles não entendessem. Está entendendo? Mas ele ia abrindo o entendimento dos que tinham o coração puro, dos que eram desarmados, dos que tinham temor, dos que buscavam, dos sinceros. Ele ia abrindo o entendimento deles em privado. Ele contava uma parábola aqui, aí ficava todo mundo assim com a pulga atrás da orelha. Quando ele ia saindo, e os discípulos em particular lhe perguntavam, aí ele explicava para os discípulos. Pronto, abriu o entendimento dos discípulos. Para eles ele abria o entendimento. Os outros ele deixava fechado. Então a pergunta é, eu e você seremos daqueles que teremos o entendimento aberto ou seremos daqueles que ficaremos com o entendimento fechado? O que é que vai determinar? A atitude do coração, a atitude do nosso coração. Então é o que o texto está dizendo aqui. Então, eu tanto preciso ter esta pureza de alma para olhar para esse tipo de coisa na Bíblia com respeito, com temor, até aquilo que parece absurdo, que não faz sentido, não dá para entender ainda, porque nem tudo vai ser entendido agora, assim como algumas coisas não podiam ser entendidas no tempo de Daniel. No tempo de Daniel, Deus falou, sela o livro. No tempo de João, Deus falou, não sela o livro. Ou seja, tem época que é para selar, tem época que não é para selar. Então, o que o povo não entendeu no tempo de Daniel, ou mesmo algum tempo depois de Daniel, agora já dá para entender. O que a nossa geração não puder entender ainda, porque as revelações proféticas são sensíveis ao tempo, né? Time sensitive, sensíveis ao tempo. Elas são abertas, os selos são tirados à medida em que o tempo propício chega. Eu tenho que ter humildade também para reconhecer isso. Por mais que eu estude, por mais que eu leia, eu estudo profecias há anos e anos e anos. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, tem coisas que não são para a minha geração ainda. Não são para esse meu tempo, esse momento. Talvez para daqui a alguns anos. Quem sabe? Eu não sei quanto tempo Jesus ainda precisa para completar tudo isso. Mas eu tenho que ter humildade. Eu vou estudar o meu melhor, dar o meu melhor, pesquisar o meu melhor. E ele então abrirá o meu entendimento para eu compreender aquilo que é possível compreender para a glória do seu nome. Quem está entendendo? Muito bem, página 9. Aí vem a questão do dia do Senhor, página 9 do lado direito. O dia do Senhor na profecia. Porque o livro do Apocalipse fala sobre isso. João diz que ele se encontrava no dia do Senhor, né? Aí a maioria das visões de João tem o foco no tempo mencionado pelos profetas de Deus nas Escrituras como o dia do Senhor. Também conhecido como o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia de Cristo, aqui em Apocalipse, o dia do Senhor, tá? Apocalipse 1:10. Aí nós vamos comparar com Isaías 13:6, Joel 2:31 e Sonfonias 1:14. E, de novo, eu vou jogar aqui porque me parece mais simples quando a gente acompanha junto, tá? Então vamos primeiro, Isaías 13:6. Diz assim: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Aqui você vê duas informações que nos reportam para o Apocalipse. A primeira informação é a palavra ai, né? Que está aqui, né? Por quê? Porque no Apocalipse aparecem também os ais, né?
São 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e tem 3 ais no intermeio. Né? E Isaías usa essa palavra, assombração e apoderação deles, dores e ais. A segunda coisa é a mulher parturiente. Por quê? Porque Mateus 24, 8, fala do princípio de dores. Princípio de dores. Que dores e de quem? Não é? Muito bem, é só eu ir para Apocalipse 12, que conta a história de uma mulher que está grávida e o dragão está atrás dela para devorar o seu filho. Não é? Essa mulher está vestida de sol e tem a lua aos seus pés. Então essa mulher é Israel. Existem algumas outras teorias para esta mulher, mas para mim está muito evidente de que essa mulher é Israel quando você compara com alguns outros lugares da Bíblia. A mulher é Israel, óbvio. Os católicos dizem que essa mulher é Maria, né? Os pós-tribulacionistas dizem que essa mulher é a igreja. Mas não faz sentido. Primeiro porque a igreja não está gerando filho nenhum. A igreja é resgatada, o Messias veio, comprou a igreja com seu sangue, resgatou a igreja é noiva do Cordeiro e não mãe do Cordeiro. Não é? Cabe bem à nação de Israel esta informação. Então, o Messias já veio, eles não reconheceram, mas o Messias virá de novo na sua segunda vinda e quando Israel então reconhecerá. Então, querendo ou não, uma gravidez tardia, mas Israel ainda está grávido do seu Messias. Como nação está grávida do seu Messias, né? Mas apesar de que a história ali é um resumo generalizado da história, tanto de Israel como do Evangelho, tá certo? Então, quando Jesus nasceu, o que o dragão fez, o que o diabo fez? Tentou devorá-lo, né? Deus teve que mandar ele para o Egito, depois traz do Egito, você conhece a história, né? Então, é um resumo da história. Então, essa mulher parturiente é a nação de Israel. E assombração e apoderação deles dores e ais, e se angustiarão como mulher parturiente. Então, a terra vai sofrer as consequências desse tratamento de Deus com Israel. Que, na verdade, as dores são de Israel. Então, quando Mateus 24, 8 diz, mas tudo isso é o princípio de dores. Então a Bíblia está falando disso, dessas dores que Israel estará enfrentando e que, portanto, tanto nós pegaremos o princípio delas, como as nações sofrerão o resultado dessas dores, logicamente que envolvendo toda a malignidade dos povos que tentarão destruir Israel e etc. E na aula que vem eu quero ver se eu dou para vocês alguns updates, porque a hora que eu terminar essa análise do Apocalipse, que a gente for comparar os dois livros, eu quero dar para vocês alguns updates do que está acontecendo hoje. E é importante também vocês saberem disso, não sei quantos acompanham profeticamente as informações. O que está acontecendo hoje na nação de Israel, ali na região do Oriente Médio, para vocês entenderem que as profecias estão realmente em andamento, tá? E que a semente, digamos assim, a semente do Armagedon já foi, ao que parece, até lançada essa sementinha. Eu vou explicar amanhã por quê da sementinha, porque esses acordos, essas discussões do acordo de paz que estão sendo conduzidas pelo John Kerry, secretário de Estado americano, estão gerando alguns resultados. E os resultados que essas discussões estão gerando estão apontando para profecias bíblicas. Tá? Mas eu vou falar disto amanhã para vocês poderem ver como que a Bíblia é realmente fantástica. Diga, Jussara Lima. Tá, esse ais aparece no livro do Apocalipse, né? São julgamentos, né? São julgamentos. A palavra ai é ai mesmo. O que ai significa? Ai significa um espanto ou uma dor, não é verdade? Então os ais são o resultado de algum tipo de ação de Deus que gera sofrimento, né? Então por isso que são os ais, tá bom? O segundo é Joel 2:31. Nós podemos até ir um pouco antes, 28. É até bom. Diz assim, há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões.
parte disso aqui se cumpriu no Pentecostes. Como que eu sei que só parte se cumpriu no Pentecostes? Por causa do verso 29. O verso 29 me força, por causa do verso 30, porque o verso 30 me força a esperar por algo mais. Também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Verso 30, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Ora, se eu sou leitor do Apocalipse e de algumas outras profecias da Bíblia, eu já sei do que Joel está falando, né? E mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, porque está profetizado que a lua se tornará em sangue. Fogo, no Apocalipse tem vários cenários de fogo, é ou não é? Hã? Muito bem. Colunas de fumaça, está tudo isso no Apocalipse, como em outras profecias do próprio livro de Isaías, como capítulo 2, por exemplo, né? Então eu já sei que isso aqui tem a ver com o fim dos tempos, ou com os acontecimentos da grande tribulação. E aqui diz de novo, o sol se converterá em trevas, está profetizado no Apocalipse, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que o chamado dia do Senhor, na interpretação de alguns, são os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Não é? Porque haverá uma tribulação e uma grande tribulação. Porque o anticristo, ou o homem do pecado, fará uma aliança com muitos por uma semana e ele romperá esta aliança na metade da semana. É quando então o inferno se rompe, então tudo de ruim acontece. Não é? Então, antes que venha esse terrível, o grande e terrível dia do Senhor, que seria a segunda parte da grande tribulação, então o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e então tudo isso se desencadeará. Tá bom? Então, a palavra dia do Senhor aparece aqui de novo. E por fim, Sonfonias 1,14. Diz assim, eu posso ler a partir do versículo 12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. Ou seja, Deus não se importa, né? Por isto será saqueada a sua fazenda e assolada as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. Ou seja, a função do grande e terrível dia do Senhor é tirar o homem do seu equilíbrio, é tirar o homem do seu conforto, da sua prepotência, da sua arrogância. É o dia que Deus escolheu para desarmar a humanidade, para mostrar, tá vendo? Vocês não são nada. Então, Deus tem um dia reservado para fazer isto. Esse é o dia do Senhor, que é o período da grande tribulação. Aí o verso 14 diz, o grande dia do Senhor está perto. Está perto. E se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Essa informação me reporta para Isaías capítulo 2, que me reporta para o livro de Daniel capítulo 7, que me reporta para o Apocalipse, capítulos 6, capítulo 8 e capítulo 20, 19 e 20. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Agora olha bem, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Por quê? Porque tem 7 trombetas no Apocalipse profetizadas para serem tocadas. 1,14. Eu li a partir do 12, né? Quem está me entendendo, gente? Então, esse dia do Senhor, ele fala, não importa qual seja o profeta que esteja falando dele, eles estão falando da mesma coisa. Por que é importante entender isto? Porque essa história do dia do Senhor, lá no versículo 10, Apocalipse 1,10, diz assim, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aí fica uma discussão, não, isso aí ele foi arrebatado no sábado, não, ele foi arrebatado no domingo. It doesn't matter.
Qual a diferença que faz o dia que ele foi arrebatado? Não é isso que a Bíblia está querendo me dizer. O que a Bíblia está querendo me dizer é o seguinte: João foi arrebatado e foi lhe permitido ver, assistir o chamado dia do Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, esse dia do Senhor que João está falando é o dia profetizado lá no Velho Testamento, porque tudo que está dito lá por Sofonias, por Joel e por Isaías, João registra no seu livro ter visto na sua visão. Tudo, escuridão, fogo, saraiva e tanta coisa, o povo espantado, apavorado, correndo de um lado para o outro, se enfiando nas cavernas. Então, esse é o chamado ou famoso dia do Senhor profetizado nas Escrituras. Amém ou não, gente? Muito bem, página 13. Aí você vai ver, só para a gente fazer um resumo, né? O tema do livro do que estamos tratando: Jesus Cristo em seu triunfo, a consumação das profecias do Antigo Testamento. Isso é muito importante entender, porque embora nós tenhamos profecias no Novo Testamento também, a linguagem que está sendo usada no Apocalipse é para consumar ou para esclarecer profecias ainda não resolvidas no Velho Testamento. Porque as profecias do Novo, por exemplo, o que Jesus diz em Mateus 24, o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, o que ele diz em 2 Tessalonicenses 2, e por aí 1 Coríntios 15, por aí vai, são as mesmas coisas basicamente que estão no Apocalipse. Então são profecias que se concordam entre si. Tá? Então, essas profecias, elas consumam, ou elas explicam, elas resolvem profecias do Velho Testamento. É a narrativa triunfal da vinda de Cristo em glória, o remate de todas as profecias. Então, uma das promessas do Apocalipse é que quem ler aquele livro, quem ensinar aquele livro, tem uma promessa, tem uma bênção especial. E por outro lado tem um aviso: olha, não acrescente nada a este livro, nem tire nada deste livro, senão vai ser tirado, vai ser acrescentado nos seus flagelos, ou será tirado da sua porção da árvore da vida. Então, para você ver a importância desse livro, ele está consumando, ele está fechando, né, digamos assim, o cânon, a revelação. E por fim em termos, né, o apogeu supremo da presente dispensação. Tá? Então, digamos assim, que essas informações me ajudam a compreender melhor este livro à medida em que eu vou considerando a relação que ele tem com o Velho Testamento, tá? Então, ainda baseado no que eu encerrei, acabei de falar ali atrás, antes de eu entrar aqui nesse assunto, nós temos... Eu falei disso em relação ao livro de Daniel, mas é importante eu voltar nesse ponto em relação ao Apocalipse, tá? Por que algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, de harmonizar algumas informações do Apocalipse? Às vezes por causa da forma como ele olha o livro, como ele interpreta o livro. Se você abraçar uma determinada corrente de interpretação do livro, com os olhos fechados, como se você não tivesse mente própria para pensar, você abraça as vantagens, mas também abraça as deficiências daquela corrente. O que você tem que fazer é... Você até pode partir de uma corrente, aquela que parece mais plausível, mas não tenha medo de questioná-la. Não tenha medo de analisar, ler o livro por si mesmo. Algumas pessoas abraçam algumas correntes como absolutas, porque na verdade elas têm a preguiça de ler. Não tenha medo ou preguiça de ler. Então, tudo bem, você, pastor, pelo que eu vi até agora, eu sou mais pré-tribulacionista. Ok, eu também sou. Embora eu seja pré-tribulacionista, eu não digo tudo que o pré-tribulacionismo ensina. Eu não digo sim para tudo que o pré-tribulacionismo ensina. Existem coisas no pré-tribulacionismo que são muito frágeis. E que ao ler a Bíblia por mim mesmo, eu fui percebendo que existe uma explicação melhor para certas coisas que o pré-tribulacionismo apresenta.
Então você não é obrigado a pegar tudo ou abraçar tudo, tá? Então, os preteristas jogam tudo para o passado. Não, tudo já aconteceu lá atrás. Ah, o anticristo foi Nero. Pega o nome de Nero, né, em grego, calcula, dá 666. É Nero, foi Nero. O histórico, que é basicamente o preterista, né, só que o histórico, ele distribui isto em várias épocas da história humana, o cumprimento do livro em várias épocas da história humana. Aí vem o futurista, que somos nós, talvez a maioria, eu não sei, que são aqueles que entendem que boa parte do livro ainda está por se cumprir. São os futuristas. E o simbólico ou o místico visa ensinar lições espirituais e morais. Então embora o livro esteja cheio de simbolismo, eu não posso ser 100% simbólico ao interpretar o livro. Eu preciso tratar cada simbolismo da forma que merece, mas entender que aquele simbolismo aponta para alguma coisa, há um objetivo final para aquele simbolismo. E do meu ponto de vista, é uma mensagem futura ou futurística no livro do Apocalipse. E o eclético mistura todas as ideias expostas acima. Então pega, faz uma salada de todas elas e usa como quer. Ou eu até acrescentaria aqui 1, 2, 3, 4, 5, um sexto, que seria o prudente. O prudente é aquele que tira uma casquinha de cada um, à medida em que ele mesmo vai estudando a Bíblia e ele vai usando o seu raciocínio crítico, o direito de ser crítico, de dizer, não, pastor Jefferson no curso lá, ele ensinou isso, isso e isso, mas eu estou lendo aqui agora e eu discordo desse ponto aqui que o pastor Jefferson ensinou. E quer saber? Eu vou ser o primeiro a aplaudir se eu chegar um dia numa conferência, você é o professor, e você falar, irmãos, eu fiz um curso há um tempo atrás e tal, está até aqui o professor, Deus abençoe, professor, mas algo que ele ensinou lá, que depois de estudando a Bíblia, eu discordo. Eu penso assim, assim, assim. Porque você tem que desenvolver o seu pensamento crítico, você não pode ser manipulado. Quem está me entendendo? Então, claro que você sempre precisa de alguém para te ensinar, você precisa de um ponto de partida. Já que eu estou um pouco mais avançado que você nesse assunto, então eu posso te ajudar, lógico. Mas não quer dizer que todas as minhas conclusões estão corretas. Hoje eu já faço conclusões diferentes de algumas que eu fazia 10 anos atrás. Que eu vou revendo aquilo, pera um pouquinho, isso aqui, aí vou revendo aquilo. Eu estou sempre aberto. Você sabe o que eu faço para me manter manter minha bola murcha, como diz o outro? Eu ouço os que pensam diferente de mim. Então, esses dias mesmo eu estava ouvindo lá, a Zanda pode confirmar, eu fui para o banheiro, aí eu gosto muito de ocupar um tempo que eu estou fazendo alguma coisa, eu ocupo com outra coisa. Então eu vou tomar banho, eu gosto de ouvir alguma coisa. Aí eu estava ouvindo na sala, fui tomar meu banho, levei uma caixinha sem fio, botei lá para poder ouvir. E fiquei ouvindo um cara lá um tempão, né? Acho que umas 2 horas mais ou menos, eu ouvi vários vídeos dele. Ele é pós-tribulacionista. Só que o cara é um gênio, o cara chama Irvin Baxter. Depois, se vocês quiserem ouvir esse cara, ele é pós-tribulacionista, tá? Eu não concordo com certas conclusões que ele faz, mas ignorando esse lado pré-tribulacionista, o cara é um gênio. E eu faço questão, eu vou ouvir agora um pós-tribulacionista. Agora eu quero ouvir um mid-tribulacionista. E eu fico ouvindo esses caras. Por quê? Até mesmo para ver se eu estou perdendo alguma coisa. Será que há alguma coisa que eu estou perdendo? Que eu não pensei direito, que eu não analisei, não considerei? Embora ouvindo todos esses caras, eu continuo sendo pré-tribulacionista, porque ao ouvi-los eu identifico também os furos que eles deixam, por que eles chegam a certas conclusões equivocadas. Então, por outro lado, é uma forma também de eu testar a solidez da minha convicção. Ou seja, eu sou pré-tribulacionista porque o meu pastor foi pré-tribulacionista, porque o pastor dele foi pré-tribulacionista, porque o pastor do pastor dele foi pré-tribulacionista, porque eu cresci numa igreja pré-tribulacionista. Será que é por isso que eu sou pré-tribulacionista? Então eu fico me testando para ver se as minhas convicções passam no crivo de críticos. Aí eu vou ouvir os caras.
E isto ajuda muito. Você está me entendendo? Sim ou não? Então vamos para a apostila, depois nós voltamos aqui para o PowerPoint. Ah tá, deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Isso aqui é importante antes da gente entrar nisso aqui. Olha bem. O livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que contém uma promessa especial aos leitores obedientes. Capítulo 1, versículo 3. E ao mesmo tempo pronuncia uma maldição sobre os que alteram o seu conteúdo. Capítulo 22, versículos 18 e 19. Então, eu considero isto algo fantástico, porque é o único livro isolado da Bíblia que apresenta esta promessa e esta maldição por causa do seu conteúdo. O livro de Daniel apresenta uma promessa, tá? Aqueles que ensinarem essas coisas a outros refugirão como as estrelas. Pronto, tem uma promessa para quem ensina o livro de Daniel. Mas o Apocalipse, ele ainda vai mais longe, porque parece que a preocupação de Deus em proteger o conteúdo do Apocalipse é muito grande. Então, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Nós aplicamos isso a toda a Bíblia, porque também não tem nenhum pecado, nenhum erro aplicar isso a toda a Bíblia. A Bíblia é um conjunto. Mas eu tenho que entender e admitir que esse versículo está falando desta profecia, desse livro. Bem-aventurado o que lê. O povo nem lê o livro do Apocalipse. O povo nem lê. Então olha o que nós estamos perdendo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então você está no lucro duas vezes. Você lê e você ouve. Você está pelo menos me ouvindo. Eu acredito que você ouve também. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, ler, ouvir e guardar. Promessa. Agora, o que acontece com quem trata o livro de qualquer maneira? Ai, 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 ai. Muito bem. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ai. Aqui que é a hora de um ai. Isso é sério ou não é, gente? Outra razão para eu ser pré-milenista. Por quê, pastor? Porque o pré-milenista é aquele que interpreta o mínimo possível. O mínimo. Ele deixa a Bíblia falar por si mesma. O pré-milenista é aquele que deixa a Bíblia falar por si mesmo. Não tem que interpretar nada. O que está dito, está dito. O que a Bíblia explica por si mesma está explicado e ponto final. Porque eu não quero correr o risco de alterar nada. Não quero correr o risco. Então eu vou ler o máximo que eu puder para que a Bíblia possa falar por si mesma. Muito bem. Deixa eu ficar de olho aqui no nosso horário. 8h30. Então, aí está. E 7 é o número dominante do livro. Nós vamos falar agora sobre o 7. É nessa parte que eu queria chegar. Página 13. O padrão dos 7 no Apocalipse. Outra característica notável do livro do Apocalipse é a sua organização de acordo com o padrão dos 7. Apenas o primeiro capítulo menciona 7 igrejas, 7 candelabros de ouro, 7 espíritos, 7 estrelas e 7 anjos. Só o primeiro capítulo. Os principais acontecimentos do livro estão organizados em 7 selos, 7 trombetas,
O meu tá tudo grifado assim, ó. Isso aqui ajuda, né, você a acompanhar. Se você quiser grifar na sua, é uma sugestão. Não é que precisa, mas é uma sugestão. 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 taças, né, 7 pragas, 7 lâmpadas. Encontramos também 7 lâmpadas de fogo e um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Depois há um dragão que domina uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então o que acontece? 7 montes e também 7 reis são associados com as cabeças dessa besta. O que as mensagens transmitidas pelo uso respectivo do 7 têm em comum? Aí o comentarista do texto vai falar sobre esta noção de perfeição ou de completude ou de plenitude do número 7, não é? Não é apenas perfeição em relação a Deus, mas é completude, é um ciclo completo, não é? Então, é por isso que uma semana inteira tem quantos dias? 7 dias, né? E você vê que semana, essa porção de tempo que nós chamamos de semana, ela é extremamente importante no nosso conceito de tempo. Não é? A gente mede os meses, mede os anos, tudo a partir dessa noção que nós temos de semanas, não é verdade? Então, Deus quis dar isso. Então, na criação do homem, por exemplo, criou o homem no sexto dia, quando foi no sétimo, Deus descansou, disse que estava tudo pronto, tudo pleno, tudo bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. No sétimo dia estava tudo pleno. Então, o Apocalipse também traz esta mensagem de plenitude, de completude. Por isso que uma das coisas que acontece, por exemplo, no capítulo 6, depois do capítulo 11, depois do capítulo 19 e no 20, porque eu já expliquei para vocês que os acontecimentos eles são os mesmos, eles só estão sendo contados por perspectivas e dimensão diferentes, né? Mas os selos são a versão mais longa das trombetas, né? Ou a trombeta é a versão mais curta dos selos, e as taças são a versão mais curta das trombetas. Mas se você prestar atenção, todas elas terminam no Armagedon. Ou então eu tenho que admitir que vai ter 3 batalhas no livro do Apocalipse, 3 cometas vão cair no livro do Apocalipse, e por aí vai. Então a terra vai incendiar 3 vezes e a gente sabe que não é isso. Na verdade, a mesma história está sendo contada. Isso já te ajuda muito quando você vai ler o livro do Apocalipse. Só que aí tem um resumo, aí tem uma explicação um pouco maior e uma explicação um pouco maior. Por que a Bíblia usa esse tipo de narrativa sobreposta, uma narrativa sobreposta a outra? Às vezes repetindo o mesmo fato, para frisar a importância do que Deus quer dizer e para nos ajudar a entender, a adicionar informação que faltou na outra. Olha só, você não acha curioso que o milênio inteiro seja contado em 6 versículos? Sendo que 7 anos são contados em praticamente todo o livro do Apocalipse. Você tem 7 anos contados do capítulo 6 ao 20. E você tem 1000 anos contados em 6 versículos. 6 Versículos. O milênio no Apocalipse é contado em 6 versículos. 1000 anos, enquanto que 7 são contados em 6 para 20, 14 versículos. 14 capítulos. Que coisa estranha. Por que Deus faz isso? Muito simples. Não precisa dar muito detalhes daquilo que é bom. Deus está muito mais preocupado em dar os detalhes daquilo que é ruim para você não entrar lá de gaiato. Mas eu cheguei aqui, eu nem sabia que isso ia acontecer. Não sabia sim, eu coloquei 14 capítulos no livro do Apocalipse, explicando tudo o que ia acontecer no meu dia, no dia do Senhor. Então, Deus conta a mesma história 3 vezes no Apocalipse, para as pessoas saberem, o bicho vai pegar aqui no dia do Senhor, na grande tribulação.
eu vou viver a minha vida cristã da melhor maneira possível para eu não ficar. Né? Se nós, os pré-tribulacionistas, estivermos corretos. Né? Porque também não é nada para se brigar, não. Achei bonito o Irvin Baxter falando, né? Ele defendeu o ponto de vista dele, ele falou, mas irmãos, nós não precisamos bater boca sobre isso, discutir isso, o importante é que Jesus vai voltar. O importante é que nós concordamos com o principal, é que Jesus vai voltar. Amém? Então, se eu estiver errado e o pós-tribulacionista estiver certo, nós erramos só por 7 anos. Se eu estiver certo e o mid-tribulacionista estiver errado, ele errou só por 3 anos e meio. Qual é a diferença? Não vai mudar nada, o importante é que Jesus vai voltar, amém? Diga comigo, o importante é que Jesus vai voltar. Pronto. O pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista, o pós-tribulacionista, todos eles acreditam que Jesus vai voltar. Pronto, isso aqui é importante. E quer saber, meu irmão? Eu tenho humildade o bastante. Se de repente começar a acontecer e eu descobrir, pera um pouquinho, os pós-tribulacionistas estavam corretos, olha o anticristo aí no poder. Meu irmão, eu vou arregaçar a manga e vou evangelizar o máximo que eu puder. Porque eu já sei que daqui a alguns anos Jesus está voltando anyway. Amém? Então nós temos que ter cuidado para não ser dominado por essa soberba também, né? Então esse 7 aponta para esta noção daquilo que está pleno, está completo, ou seja, o Apocalipse fecha o assunto por causa disto, tá? Muito bem. Página 14, né, porque elas estão uma do lado da outra. Embora os padrões bíblicos dos 7 são simbólicos ao representar plenitude, eles também costumam ter alguma realização real e literal. Por exemplo, Deus deu a Faraó do Antigo Egito um sonho no qual 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. Aí, quando José foi interpretar o sonho, o que José fez? José pegou aquele simbolismo das 7 vacas e transformou em literalismo de 7 anos. O que me leva a ponderar que talvez essas 7 taças, esses 7 selos e essas 7 trombetas possam, não estou dizendo que são ou que serão, possam ser divididas no período dos 7 anos. Alguns acreditam que é nos últimos 3 anos e meio. É possível que sim, é possível. Mas eu tenho que manter essa portinha aberta para a possibilidade de que elas não são 7 à toa. Não são 7 trombetas à toa, começar pelos selos, não são 7 selos à toa, não são 7 trombetas à toa e não são 7 taças à toa. É porque são 7 anos, então não são 7 por acaso. Pode ser apenas o simbolismo da plenitude, da completude e da perfeição que o número 7 representa, como também pode apontar para um literalismo no que diz respeito à cadência com que essas coisas estarão acontecendo. Muito bem, deixa eu jogar algo para vocês ali que está na apostila, mas que eu quero discutir com vocês na tela, tá? Na página 14 e 15. Que página é 14, né? Aqui. Estou tentando virar a página aqui, só um minuto. Porque a minha página, no coisa, está na orientação oposta. Ok, deixa eu ver se eu consigo agora, peraí. Ok, acho que eu consegui. Não adiantou não. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui.
Bom, se não conseguir, você acompanha aí mesmo. É que eu queria... Tá, não deu. Paciência. Então vamos na própria apostila, tá? Eu achei que eu tinha essa página aqui separada. Tá. Eu acho que eu tenho um jeito sim, peraí. Ok, agora eu acho que eu consegui. Deixa eu ver aqui. Ok, consegui. Alright. Bom, no resumo que nós fizemos na semana passada, eu fui mostrando capítulo por capítulo, e aí talvez isso aqui ajude você nessa noção panorâmica do livro. É muito importante. Como você tem na apostila, você vai guardar isso com você, pode rever depois, estudar. É por isso que eu queria passar de forma visível com você, para te ajudar depois a manter ou entender isso aqui. Deixa eu... Ok. Porque quando você for estudar, né, isso vai te ajudar certamente a compreender melhor o gráfico. O que acontece? Nós temos do lado esquerdo fluxo da história do livro do Apocalipse. Você tem os 7 selos e você tem as 7 trombetas, que são, digamos assim, a coluna desses julgamentos do livro, né? Já que elas estão, de certa forma, contando a mesma história em extensão diferente, né? Então você tem do lado esquerdo os 7 selos e as 7 trombetas, e do lado direito você tem a visão linear do livro pelos seus capítulos, tá? Então o que acontece? Os 7 selos, o primeiro, engano religioso, Apocalipse 1 e 2, né? Compare com Mateus 24, 4 e 5, né? 11, 23 a 25. 4 e 5, 11, 23 e 25, todos do capítulo 24. Não é? Porque, na verdade, o que Jesus profetizou em Mateus é o que está acontecendo no livro do Apocalipse, ok? O segundo selo, guerra, Apocalipse 6, 3, 4, compare com Mateus 24, 6 e 7. Esta comparação é importante, você deve fazer isso em casa depois, não dá para fazer em sala de aula. Dá para fazer em casa depois, tá? Para você poder, isso para te ajudar em argumentos. Primeiro, para você entender o que está acontecendo. Segundo, para te ajudar em argumento quando você estiver tratando desse assunto depois com quem quer que seja. O terceiro selo, fome, Apocalipse 6, de 5 a 6, aí compare com Mateus 24, 7. Doenças epidêmicas, Apocalipse 6, 7 e 8, comparar com Mateus 24, 7. Quinto selo, tribulação e perseguição, Apocalipse 6, 9 a 11, comparar com Mateus 24, 8, 12, 21 a 22 e 22. E o sexto selo, sinais celestes, Apocalipse 6, 12 e 17, comparar com Mateus 24, 29, tá? Aí as trombetas, esses são os selos, né? As trombetas nós temos a primeira, destruição da vegetação. Agora, se você observar, o último selo encerra com sinais celestes. Quer ver? Abre aí em Apocalipse 6, 12.
Apocalipse 6:12. Cadê minha Bíblia? Alguém tem uma Bíblia de papel aí sobrando? Uma Bíblia? Tem uma Bíblia aí, Jussara, sobrando? Pode deixar, porque eu não quero. Você está sobrando? Hã? Não tem problema, mas você tem outra? Então me presta aqui, só para eu não ter que sair da tela aqui. Tá. Muito bem. Só para se tornar fácil mesmo o manuseio. Capítulo 6, versículo 9. Tá? Muito bem. O versículo 9 diz assim: ah, tá, é aquela que tem as colunas. Tá certo, agora que eu entendi. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, e clamavam em alta voz, então recebeu, tarará, observei quando... Ok, verso 12. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. E o céu se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Aí então os reis da terra, e príncipes, e generais, e ricos, e poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas, e entre as rochas das montanhas, etc. Então, o sexto selo encerra com esses fenômenos cósmicos que afetam a Terra, tá? Nas trombetas, o que acontece? 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores de toda a relva verde. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. Então, se você prestar atenção, a primeira trombeta já começa a pormenorizar o que está acontecendo no sexto selo. Quem está entendendo? Vocês estão me entendendo ou não? Não estão entendendo. Vocês têm que falar, tá? Então vou repetir. Os 6 selos fazem um resumo da história. Se você lê os 6 selos, quando você chega no 7º já não tem mais nada para acontecer, porque ele está resumindo a história. Ok? Os 6 selos estão resumindo a história. Porque o cenário de destruição do 6º selo não sobra mais nada. Quando chega no 7º selo, não tem mais nada. O reino já é do Senhor, Deus já fez o que tinha que fazer e por aí vai. Olha o que diz, por exemplo, o 7º selo. Vamos voltar aqui. Eu estou meio perdido nessa Bíblia, porque ela tem 2 colunas, uma português e uma inglês. Ok. 6, versículo 12 está o 6º selo, não é isso? Aí vem toda a destruição, os homens correm para as cavernas. Versículo 16, eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, irarará. Aí no capítulo 7 diz, depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar, em qualquer árvore, porque isso aqui já é cenário dessa situação cósmica que está acontecendo. Alguma coisa caiu na terra, um meteoro, uma chuva de meteoritos, alguma coisa está acontecendo na terra, tá? Então, esse controle do vento é inclusive para facilitar o aumento da temperatura na terra, que alega acontecer no livro do Apocalipse e que Isaías profetizou dizendo que ia acontecer, tá? Então, se não venta, a temperatura sobe. Então, retém os ventos.
Aí bradou em alta voz, versículo 2, aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Então isso aqui já soa como conclusão da história. Então não é reexplicando o que está no capítulo 6. Não, calma. Eu estou mostrando que os selos fazem um resumo do acontecimento. Os selos, tá? Ele vai tirando os selos do livro e tudo vai acontecendo. Pum, 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 pum. Quando chega no 6º selo, nós já temos um resumo, nós já temos uma conclusão da história. O cenário todo de destruição e o selo do povo de Israel, porque aqui vem inclusive o nome das tribos e tudo, já são todos selados, ok? Quando começa a trombeta, é isso que eu quero dizer, quando começam as trombetas, capítulo 8, versículo 7, então os sete anjos, versículo 6, que tinham as 7 trombetas, prepararam para tocá-las. Quando o primeiro anjo toca a trombeta, você vai ver o mesmo cenário do 6º selo. Entendeu agora? O mesmo cenário do 6º selo, com uma diferença. É que agora esse cenário está sendo explicado pormenorizadamente. É para eu entender como que tudo aquilo do 6º selo aconteceu. Então agora a primeira trombeta, ela vai explicar para mim como que aquele cenário do 6º selo se deu. Quem entendeu o que eu expliquei agora? Então quando você for ler essas coisas, você tem que ler sempre mantendo em mente que os selos, as trombetas e as taças não estão falando de coisas diferentes. Elas estão tratando das mesmas coisas, com uma diferença. Um adicionando o detalhe ou o pano de fundo que o outro não deu. Gente, só essa informação que eu estou dando para vocês aqui tira um peso dos ombros quando você vai ler o Apocalipse. Porque quando você chega lá na frente, você já sabe, opa, ele está explicando aquilo que eu li lá atrás. Isso aqui são os bastidores daquilo que eu vi lá atrás. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada, é como a história do Gênesis. E criou, macho e fêmea os criou. Pronto. Porque muita gente realmente faz confusão com isso, porque é muita informação em cima. Exatamente. Mas se você prestar atenção, você vai ver que o cenário é o mesmo, os acontecimentos estão se repetindo. Como é que é? A mesma coisa. Eles estão contando o mesmo cenário. A diferença é que um cenário adiciona o detalhe que o outro omitiu ou dá os bastidores, as razões do porquê aquilo está acontecendo. Isso é muito comum na Bíblia. Eles são sinópticos, estão fazendo uma sinopse da situação, adicionando aquilo que está faltando, né? Então, é o caso do Gênesis. Diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Pronto. Quando chega no capítulo 3, a história vai ser contada de novo. Então, Deus criou quantos homens e quantas mulheres? Mas tem gente que gera tese em cima disto. Existe a tese de uma raça pré-adâmica. Aí eles querem explicar de onde que veio o Neandertal, né? O homem, não o Homo sapiens, o Neandertal, que está antes do sapiens. Não, isso aí é uma raça pré-adâmica. Por quê? Não, porque primeiro Deus criou macho e fêmea, Deus criou um casal, aí surge cada teoria absurda. E então a terra veio se tornar sem forma e vazia, com a queda de Satanás, que corrompeu a terra, e Deus então teve que criar Adão e Eva para recomeçar de novo. Um absurdo. Não é nada disso. É o jeito que a Bíblia tem de contar as suas histórias. É a única forma de nós entendermos por que eu preciso de 1 Reis e 2 Crônicas, por exemplo. Por que eu preciso de 2 livros contando as mesmas histórias?
Você lê uma história em Reis, você vai lá em Crônicas, a mesma história. Mas os detalhes não são os mesmos. Um vai adicionando um detalhe que o outro não mencionou. Porque é assim que Deus vai adicionando informação para me ajudar na compreensão daquilo que Ele está querendo falar. Amém, gente? Até aí? A mesma regra pode ser usada para Mateus, Marcos e Lucas? Claro! A mesma regra. Mateus, Marcos e Lucas é a mesma coisa. Então você vê uma história, você vai num livro, aquela história está contada por um ângulo, um ponto de vista, porque aquilo é uma narração, não é? Se eu for contar para vocês aqui, fazer uma narração do jogo do Brasil hoje com Camarões, eu vou contar algo, aí eu peço a ele para contar o mesmo jogo que ele assistiu, ele vai dizer coisas que eu não falei. Mesma coisa. Fala. Como é que é? Tá, nós vamos chegar lá. Deixa eu avançar aqui, eu volto nisso, eu já entendi sua pergunta. Eu volto lá, tá? Que daqui a pouco começa o lanche e não vamos nem conseguir chegar lá. Então veja bem, os 7 selos, 7 trombetas, aí vem o Armagedon e o retorno de Jesus. Então, tanto um quanto o outro desemboca no Armagedon, tá? Então, basicamente, o que você está dizendo é, a primeira trombeta, ela é disparada no 6º selo. É disso que você está falando, não é? As trombetas, elas são disparadas no selo, porque, na verdade, quando o 6º selo acontece, os anjos aparecem lá em cima com as trombetas para começar a tocar, o que mostra que o que está acontecendo dentro de um contexto tem a ver com o outro. Só que o outro está exprimido, está sintetizado. E o seguinte está desmembrado em detalhes. Está entendendo? É basicamente isto. Bom, quem entendeu até aqui? Amém. Ok. No quadrado do lado, no gráfico ao lado, nós temos um cenário um pouco diferente. Porque nós temos agora uma visão linear do livro. Que horas são? 8h58. Eu tenho 2 minutos para falar isso aqui, eu volto nele depois, se for necessário. Tá? Esboço de capítulos do livro do Apocalipse. Então nós temos capítulos, fluxo da história e inserções. Então, veja bem, eu vou dar uma pausa, na verdade, para o lanche, porque eu quero explicar isso aqui direito, porque isso aqui é muito importante, tá? Então vamos dar uma pausa agora, lanchamos e voltamos aí em 15, 20 minutos, de acordo com a rapidez com que você comer. Tá bom? Vamos lá, voltamos em seguida.